Louvado seja Deus. Saudamos a igreja e a todos que cultuam conosco nessa noite com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia! Que privilégio podermos estar juntos e celebrarmos a Deus com grande alegria. E queremos reforçar a nossa satisfação em ter algumas pessoas conosco que foram conduzidas pelo Espírito Santo para participar nessa noite desse momento tão singular, tão especial. Alguns que não puderam, mas estão à distância, estão em casa. E o mesmo Deus que age aqui neste lugar e nessas vidas aqui presentes, é o mesmo Deus que ministra na tua vida. Você que está acompanhando esse culto à distância, sinta o poder de Deus e receba de Deus o melhor nessa noite. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de, antes de fazer a leitura bíblica, mencionar algumas coisas importantes. Aos pais e às crianças menores, nós estivemos impedidos nos 2 domingos de termos o culto infantil, porque nós estamos dando uma melhorada na sala das crianças. Nós estávamos com infiltração na parede, tivemos que fazer o reboco lá atrás. É muito alto, bem complicada a situação, mas a obra está em andamento. Vamos ter que fazer todo o forro novamente e dar uma melhorada. Mas com fé em Deus, próximo domingo, eu creio que já vamos poder estar de volta com o culto infantil. Amém? Aleluia, glória a Deus. Agradecemos a todos que têm contribuído com a obra do Senhor. Tá? Seja dedicando tempo, seja através da oração. E você, meu irmão, que é um contribuinte fiel, um dizimista, um ofertante, Deus continue abençoando a sua vida e você com seu coração imenso abençoando a obra do Senhor. Aleluia. Outra coisa, eu gostaria de avisar os irmãos que sexta-feira nós vamos retomar a nossa série de mensagens sobre o arrebatamento. Aleluia. A primeira mensagem foi tremenda, irmãos. Nós tivemos com uma participação muito boa da igreja, mas nós queremos melhorar. Na próxima sexta-feira, nós vamos falar sobre a grande tribulação. A grande tribulação. E é algo tremendo, que todos nós temos que entender, aprender e crescer no conhecimento. Então esteja conosco, se você pode. Louvado seja Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1. Lerei os versículos de 1 a 3 apenas. Logo após a leitura, nós estaremos cantando juntos esse cântico muito lindo, que está diretamente relacionado ao tema da nossa conferência. Livro de Jonas, capítulo 1. Se você pode, vá se colocando em pé em reverência ao Deus dessa palavra santa e permaneça assim até o final do cântico. Teremos a leitura e o cântico. Glória a Deus, aleluia. Jonas capítulo 1. Versículo 1 diz: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Você pode se perguntar o que isso tem a ver com o tema da nossa conferência. Tem muito mais do que você imagina. E o Senhor vai revelar a nós nesta noite. Amém? Aleluia. Ainda de pé, vamos louvar ao Senhor com grande alegria. Aleluia. Você pode levantar suas mãos para o alto? Declare nessa noite. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor.
Aplauda o Senhor, glórias. Glórias a Ele. Aleluia. Podem sentar, queridos. Podem sentar. Vamos lembrar o tema dessa conferência. Vamos lembrar o tema, vamos lá. Deus tem para você o melhor. Até para ensaio foi fraco. Vamos lá, mais forte. Deus tem para você. Agora diga isso na primeira pessoa. Deus tem para mim o melhor. Se você crê, dá para dizer mais forte. Deus tem para mim o melhor. Aleluia. Você crê nisso? Amém? Glórias ao Senhor. Você sabe qual é o problema? É quando o melhor de Deus para mim não foi aquilo que eu escolhi. E isso acontece com mais frequência do que se imagina. O problema é quando o melhor de Deus é diferente do meu melhor. Deus nos fez seres inteligentes, pensantes, com capacidade de escolha. E Deus nos permite, inclusive, escolher aquilo que Ele não gostaria que escolhêssemos. E aí nós dizemos que Deus tem o melhor para nós, mas com frequência nós estamos dizendo não para o melhor de Deus e dizendo sim para o nosso melhor. Esse é o grande problema, irmãos. É que frequentemente nós estamos escolhendo algo que é diferente do que Deus tem para nós. Sabe, o problema é que quando eu escolhi ficar em casa, e o melhor de Deus é o que vem para o culto. O problema é quando eu escolhi viajar, e o melhor de Deus é que eu não vá. Eu fiz tantos planos, e eu queria tanto. O problema é quando eu escolhi uma amizade, e Deus quer que dela eu me afaste. Esse é meu amigo. O problema é quando eu quero me relacionar com uma pessoa e ela não é o melhor de Deus para mim. Sabe, irmãos, todos dizem que querem o melhor de Deus. Porém, com frequência, quando Deus revela o seu melhor e Ele entra em conflito com aquilo que eu entendo que é o melhor para mim, eu acabo escolhendo o meu melhor e não o melhor de Deus. O texto que lemos mostra isso. Deus chama o seu profeta, Deus chama Jonas, Ele dá uma missão. E a missão que Deus dá a Jonas era o melhor de Deus para Jonas. Mas Jonas discorda. Jonas discorda porque ele já havia escolhido o melhor para ele. E nessa noite eu quero falar sobre isso. O melhor de Deus e o meu melhor. Sabe, queridos, nessa noite eu quero mostrar que essa luta nós travamos dia a dia no nosso interior. É uma eterna luta dos seres humanos. Nós vamos relembrar essa história tão conhecida. E vamos perceber algumas situações em que o melhor de Deus se manifesta para Jonas, mas ele não entende. Ele discorda, ele resiste, ele é teimoso. E tem hora que a gente fica dizendo, mas eu não consigo entender.
Por que Jonas não aceitou o melhor de Deus? E quantas vezes o melhor de Deus se manifestou na tua vida e você não gostou? Porque Deus não tem compromisso com os nossos gostos. Ele tem compromisso com o melhor dele para as nossas vidas, amém? Aleluia. Do versículo 2 que lemos, Deus chama Jonas e diz: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Deus escolhe uma direção para Jonas: vá a Nínive. Irmãos, Deus tem a melhor direção para as nossas vidas, amém? Aleluia. E a melhor direção de Deus para Jonas naquele momento é: vá a Nínive. Mas não era a direção que Jonas queria andar. E Jonas havia entendido que o melhor para ele era ir para Tarsis. Deus está dizendo: vá para a direita. Ele disse: mas eu quero ir para a esquerda. Deus está dizendo: vá à frente. E ele está dizendo: eu quero ir para trás. O versículo 3 diz: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Ele acabou escolhendo seguir a direção que ele entendia que era melhor para ele. Mas pastor, eu não faria isso no lugar de Jonas. Veja a sutileza no texto. Jonas não recusa a missão, ele recusa a direção. Pregar eu prego, mas em Nínive não. Eu aceito a missão, mas eu não aceito a direção. Eu aceito a vontade de Deus, mas parcialmente. Irmãos, algumas pessoas não se recusam a ser um crente, mas elas querem ser crente do jeito delas, não do jeito de Deus. Não do jeito de Deus. A questão é que o evangelho, irmãos, ou é do jeito de Deus ou não é. Aleluia. Não é você que dita as regras. Isso não é evangelho. Alguns não se recusam a fazer a obra do Senhor, mas querem fazer do jeito deles. Eu faço, mas eu faço do meu jeito. Eu vou servir, mas eu vou servir sem compromisso. Eu vou servir, mas me consagrar não. Eu vou exercer o meu dom, o meu ministério, mas com a minha vida cheia de pecado. Servir impondo condições. É assim que Jonas quer fazer. E isso não é o melhor de Deus para a vida dele. E isso não é o melhor de Deus para a vida de nenhum servo dele. Acontece que a obra de Deus não é tua. A obra de Deus não é do homem. A obra de Deus não é do meu jeito. Não é do jeito do homem. Ou é do jeito de Deus ou não é. Sabe, irmãos, o difícil não é o homem aceitar a Deus. Porque quando nós falamos de Deus, é quase que unanimidade, as pessoas aceitam, as pessoas creem, as pessoas dizem que amam. O problema é aceitar o governo de Deus. Eu aceito Deus, mas Ele não governa a minha vida. Eu aceito Deus, mas eu não vou obedecer tudo que está na palavra dEle. Querem a missão, mas não querem a direção.
Acontece que para Deus não é suficiente que você creia que Ele existe, mas é necessário que você abra mão do governo da tua vida para que Ele assuma o controle. Aleluia. E Jonas tem dificuldade de entender isso. O versículo 4 do capítulo 1 diz: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Jonas vai fazer a missão, mas do jeito dele. Pega um navio e vai na direção oposta que Deus mandou. Quando Jonas recusa a direção, Deus manda a tempestade. Deus manda a tempestade. Ah, irmãos, isso acontece com frequência. Quando nós não nos submetemos ao melhor de Deus, quando nós queremos dar um jeitinho no melhor de Deus, quando nós queremos melhorar o que já é melhor, o que já é perfeito, quando nós dizemos não para aquilo que Deus diz sim, irmãos, a tempestade vem. A tempestade vem. O melhor de Deus para Abraão não era Ismael. Abraão tinha o seu melhor. E como o melhor de Abraão não era o melhor de Deus, ele insistiu no melhor dele. A tempestade veio sobre a sua vida e veio sobre a sua casa. E durante anos Abraão vai viver uma tempestade na sua vida, porque ele entendeu que podia interferir no melhor de Deus. O melhor de Deus para Sansão não era Dalila, não era. Mas ele resolveu, irmãos, entre o melhor de Deus e o melhor aos seus olhos, ele resolveu escolher aquilo que era melhor aos seus olhos. E a tempestade veio sobre a vida de Sansão. E foram dias terríveis na vida daquele homem, porque não se submeteu ao melhor de Deus. O melhor de Deus para a vida de Jonas não era Tarsis, era Nínive. Mas como ele recusa o melhor de Deus, Deus permite a tempestade. Entendeu uma coisa, irmãos? A tempestade é o melhor de Deus para um desobediente. Preste atenção. Apesar de tudo, a tempestade não é o pior de Deus para Jonas. A tempestade é o melhor de Deus para aquele profeta desobediente. Há momentos em que a tempestade vem à nossa vida devido à desobediência, e mesmo assim Deus manifesta o seu amor quando permite que a tempestade venha. Ah, irmão, se não fosse aquela tempestade, o que seria de Jonas? A tempestade veio para despertá-lo do erro. Jonas entra no navio, vai para o porão, pega algumas coisas lá, coloca na cabeça e vai dormir. Dormindo na desobediência, dormindo na rebeldia, dormindo no pecado. Aí Deus diz: como eu te amo muito, eu vou mandar uma tempestade na tua vida para ver se tu acorda, camarada. E a tempestade veio. Cuidado, irmãos, porque quando nós recusamos o melhor de Deus nas nossas vidas, a tempestade vai vir. Aquela tempestade não está vindo para destruir Jonas, embora ela vá deixá-lo muito assustado,
embora em alguns momentos aquilo ali foi terrível, mas ela não vem para a destruição, ela vem para o despertamento. Aleluia. Eu já passei por algumas tempestades dessas, irmãos. Teimoso, sabendo que a vontade de Deus tinha se manifestado na minha vida, mas parece que eu entendi de vida mais do que Deus. Tem alguns irmãos que, se pudesse, colocava Deus sentado e ele de pé, ensinando de vida para Deus. Aí Deus diz: eu te amo tanto, camarada, aqui eu vou liberar uma tempestade na tua vida. E doeu, e eu chorei, e eu passei dias difíceis. Agora olha uma coisa curiosa. No meio da tempestade que veio pela desobediência, as pessoas que estavam no navio desesperadas vão acordar Jonas para falar com ele. E agora Jonas resolveu pregar. Jonas se levanta, ele diz: eu sou hebreu, sou um israelita, sou um servo de Deus, eu creio em Deus, mas eu sei que essa tempestade é por minha causa. Irmãos, ele resolveu pregar na hora errada, agora está dando um péssimo testemunho. Está pregando o que, desobediente? Está pregando o que, rebelde? Está pregando o que? Você anda na direção contrária o tempo todo. Era o melhor de Deus para Jonas naquelas circunstâncias. Era o melhor de Deus para restaurar Jonas. Irmãos, tudo que Deus faz por nós é o melhor, mesmo quando Deus disciplina, mesmo quando Deus trata, mesmo quando Deus vai tentando mudar o nosso entendimento, Ele está fazendo o melhor. A tempestade não veio para matar, não veio para destruir, veio para despertar. O grande peixe, irmãos, não era um peixe com dentes, que ia perfurar Jonas. Ele estar ali com um propósito, aleluia. Aquele ali é um lugar que Deus escolheu para restaurar o seu filho. O problema é como entender que, estando numa situação daquela, eu estou no melhor de Deus. Irmãos, alguns aprenderam tudo errado acerca de Bíblia, porque entende que o melhor de Deus é quando eu estou num bom emprego, o melhor de Deus é quando eu estou com saúde, o melhor de Deus é quando há paz na minha casa, o melhor de Deus é quando eu estou no auge da minha vida. Mas a Bíblia não ensina assim. O melhor de Deus, na maioria das vezes, confronta com a expectativa dos homens. Jonas agora está nas profundezas do oceano, no ventre de um peixe, e ele vai ter que entender que naquele momento aquilo é o melhor de Deus para a vida dele. Deus precisava restaurar a vida de Jonas. Não adiantava, depois que ele passou pela tempestade, simplesmente trazê-lo de volta e colocar no caminho, porque havia algumas coisas em Jonas que precisavam ser consertado, e aquilo era mais profundo do que ele percebia. Jonas estava querendo ensinar aos outros o que ele não aprendeu. Se eu não aceito o melhor de Deus para a minha vida, não tenho condições nenhuma de estar ensinando os outros acerca do melhor de Deus. Ele achava que o tempo já era o tempo de pregar. E Deus está dizendo: meu filho, o tempo agora não é de pregar, o tempo agora é de refletir. Eu te trouxe aqui para você refletir sobre o que você tem feito, como você tem vivido, o que você está fazendo da vida que eu te dei, do ministério que eu te dei. O tempo não é o tempo de pregar, o tempo é o tempo de reaprender. Você achava que tinha aprendido tudo, você não aprendeu nada.
só vai estar pronto para pregar quando você estiver pronto para ouvir. Sabe, irmãos, o grande peixe era o reformatório de Deus para Jonas. Jonas está no reformatório. Jonas está ali para ser restaurado. E quem escolhe o lugar onde vai ser restaurado não é quem precisa de restauração, é quem tem o poder e sabe restaurar, que é Deus. Tem horas, irmãos, que o lugar de restauração é muito duro para nós. O filho pródigo não foi restaurado na casa do pai, ele foi restaurado no chiqueiro, na pocilga. Ele teve que ir até a lama para poder entender, para poder se corrigir. Sansão não foi restaurado, irmãos, diante da sua nação, do seu povo, como um grande herói. Foi restaurado na prisão, amarrado, cego, humilhado. E não reclama do lugar que Deus está te levando para restaurar o teu chamado, para restaurar a tua vocação, para que você valorize o que é missão, para que você entenda o que é melhor de Deus para a tua vida. Paulo foi restaurado no deserto. Quando Paulo se converte, depois de algum tempo Paulo some. O texto diz que ele é levado para a região das Arábias, e ali ele vai passar muito tempo ali, irmãos, Deus tratando com ele. Alguns, irmãos, só vão ser restaurados do desemprego. Alguns são restaurados no meio de uma grande perda. Mas não reclame não. Glorifique a Deus, porque Deus não desistiu de você. Se Deus está te restaurando, Ele não desistiu de você. Se Deus está te restaurando, é porque Ele quer te usar. Aleluia, glória a Deus. É porque Ele enxerga em você o que o mundo não enxerga mais. É porque Ele enxerga em você o que as pessoas não enxergam mais. Deus reconhece que você tem valor e tem jeito sim. Aleluia, glória a Deus. É dentro do grande peixe que Jonas restaurou o altar da oração. Agora Jonas começa a orar, irmãos. Quanto tempo ele não orava? Já achava que dominava tudo acerca do ministério profético. O problema, irmãos, do longo tempo de vida cristã é que nós aprendemos a fazer as coisas mais ou menos no automático. Eu já acho que entendo de Bíblia, eu já acho que entendo do meu dom, eu já acho que, irmãos, eu começo a entender as coisas ao meu modo e vou fazendo. Mas não há mais vida com Deus, não há intimidade, não há consagração, não há entrega, não há vida espiritual. Eu não sei há quanto tempo Jonas não orava, mas no capítulo 2, o versículo 1 diz: lá de dentro do peixe, Jonas orou ao seu Deus. E no versículo 2 do capítulo 2, nós encontramos, ele disse: em meu desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Escuta uma coisa. O melhor de Deus para você
é que você ore por prazer, que você fale com Deus com satisfação, com alegria. Mas escuta uma coisa: quem não ora por prazer, vive orando por desespero. Vive clamando a Deus na angústia. Aí quando dá no desespero, quando está na aflição, quando perdeu o controle daquilo que achava que tinha um controle, grita, clama, pede socorro. É só assim que você sabe se relacionar com Deus? Não é dessa forma que Deus gostaria. Por isso Jonas estar ali, para ele aprender o que é intimidade, o que é sentir prazer, para estar na presença. Esse é o melhor de Deus. Por isso não questione os meios que Deus está usando para tratar com você. Louve a Deus. Senhor, obrigado, porque o Senhor ainda me escuta, porque o Senhor ainda me ouve, que o Senhor não leva em conta a minha ignorância. Irmãos, é somente quando Jonas renuncia o seu melhor, é que ele vai passar a experimentar o melhor de Deus. Só quando ele é humilde para reconhecer: o Senhor sabe o que é o melhor. E o melhor que o Senhor tem para a minha vida, mesmo que eu não entenda, eu preciso receber como sendo o melhor. No capítulo 3, Jonas vai chegar a esse entendimento. Depois que o Senhor o tira daquela condição triste, lastimável, aquele peixe é levado à superfície por Deus, e diz que ele vomita Jonas, e Jonas chega à praia. E agora Deus está dizendo: será que se aprendeu? Então vamos lá, vamos retomar o início, irmãos. Às vezes a nossa vida espiritual deveria estar lá na frente, mas é preciso que a gente passe por uma série de coisas para aprender. E aí Jonas agora vem para o ponto de partida, porque diz, olha o capítulo 3, versículo 1: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem. E a ordem é a mesma que havia sido dada no capítulo 1: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. Deus está dizendo: é Nínive. Não se iluda que no coração de Jonas ele ainda está pensando em Tarsis, mas a lição foi dura, e ele precisou passar por tudo aquilo ali para entender. Não, mas se Deus está dizendo que é Nínive, o melhor de Deus é Nínive. O meu melhor tem que estar submisso ao melhor de Deus. Versículo 3 diz: e Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Agora sim, agora ele está na direção correta. E olha o que acontece. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia. A cidade grande, que normalmente andar dentro da cidade, percorrer as ruas eram 3 dias. Agora o homem está tão ansioso para fazer a vontade de Deus, que uma jornada de 3 dias dura 1 dia. Aleluia. Irmãos, quando nós estamos entregues à vontade de Deus, as dificuldades vão desaparecendo, irmãos, porque fazemos por prazer, porque estamos motivados, porque percebemos a importância. Jonas entrou na cidade, percorreu durante o dia proclamando.
Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Ele está anunciando o juízo de Deus, porque o povo de Nínive sofria do mesmo mal de Jonas. Deus revelava a sua vontade, mas o povo já tinha eleito a vontade deles. Deus mostrava o melhor, mas aquela cidade, irmãos, também tinha escolhido o melhor para eles. É curioso, né? É curioso Deus escolher Jonas, que sofria do mesmo mal daquela cidade. Mas o versículo 5 diz: e os ninivitas creram em Deus. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Aleluia. Irmãos, quando Jonas entende o melhor de Deus e se submete, a sua vida vai sendo transformada, a sua motivação agora, irmãos, vai sendo redirecionada. Mas veja, o melhor de Deus está alcançando as pessoas por onde ele está passando. Ele está conseguindo então ser aquele missionário que Deus esperava que ele fosse. Enquanto ele recusa o melhor de Deus, irmãos, ele vive a tempestade e leva a tempestade para onde ele vai. E leva a tempestade para onde vai. Mas quando ele aceita o melhor de Deus, ele, irmãos, vai viver um crescimento espiritual tremendo e leva a bênção de Deus para onde ele vai. Porque agora ele prega e as pessoas entendem. Agora ele prega e as pessoas, irmãos, mudam de atitude. Aleluia. Agora há um mover de Deus na vida daquela cidade. Diz que do maior ao menor está todo mundo se ajoelhando, está todo mundo confessando pecado, está todo mundo pedindo perdão, está todo mundo mudando de vida. Sabe por quê? Porque o melhor de Deus só se manifesta quando nós pegamos o nosso melhor e dizemos: Senhor, isso não é o melhor. O meu melhor só é o melhor quando ele converge para o melhor de Deus. Aleluia. E é no caminho, seguindo a vontade de Deus, que Jonas vai conseguir entender e experimentar o melhor de Deus. Por isso, nessa noite, você está sendo desafiado pelo Espírito Santo a andar com Deus. E na obediência a Deus você vai experimentar o melhor que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Entre o melhor de Deus e o teu melhor, quando eles não convergem, não tenha dúvida, Deus sabe o que é melhor. Deus tem para você o melhor. Amém? Você pode louvar o Senhor, você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Eu quero falar para você, meu irmão, que é um crente em Cristo Jesus. Deus tem para você o melhor. E o melhor de Deus para a tua vida é uma vida de consagração. O melhor de Deus para a tua vida é uma vida aos pés do Senhor. O melhor de Deus para a tua vida é uma vida servindo ao Senhor com alegria. O melhor de Deus para a tua vida é que você ande no caminho sem se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. O melhor de Deus para a tua vida é que você permita que o Espírito Santo de Deus te use como um canal de bênção onde quer que você ande. Mas em algum momento, pela dureza do coração, você se sentir atraído a escolher entre o teu melhor ao melhor de Deus. Receba a tempestade na tua vida como um despertamento. E se Deus precisar te levar para um lugar e para uma situação desconfortável,
para tratar com você, glorifique a Deus, porque mesmo na tua desobediência, Deus continua te amando e procurando restaurar a tua vida. Aleluia. Se alguém aqui entre nós que ainda não é um crente em Cristo Jesus, que ainda não confessou o Senhor como o seu único e suficiente Salvador, o melhor de Deus para a tua vida é que você aceite Cristo como teu Salvador e Senhor, é que você confesse a Ele como o autor e consumador da tua fé. Se alguém aqui entre nós que está afastado do Evangelho, o melhor de Deus para a tua vida hoje é que você volte para os caminhos do Senhor e retoma a sua caminhada com Cristo. Aleluia. A igreja orando. A igreja orando. Alguém entre nós essa noite que ouviu a palavra do Senhor, que o Espírito Santo está falando profundamente ao coração, aceite Cristo nessa noite como teu Salvador, ou se reconcilie com o Senhor. Alguém entre nós nessa noite para assumir um compromisso desse: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, ou eu quero me reconciliar com o Senhor. Alguém entre nós, você pode manifestar um sinal com uma das mãos e nós queremos orar com você e por você. Alguém para Jesus nessa noite? Alguém para se reconciliar com o Senhor nessa noite? Deus tem para você o melhor. Aleluia. Que você saia daqui com esta certeza, e em todos os momentos da tua vida, todos os dias, não importa a situação, você vai dizer: Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. Aleluia. Glória a Deus.